Ok, obrigada. Estamos retomando a sessão do dia 4/6/2020, período da tarde, após o intervalo, horas 12, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício, Wesley, Kleber, Fernanda, Paulo, Boto, Fabiana e Sheila. Como suplentes, Boto e Fabiana, em substituição a 2 vagas do colegiado. Teremos sustentação oral dos itens 219 a 221, que é o que a gente vai começar, e depois 225 a 227. Aqui tá dizendo que o meu microfone tá barulhento. Tá barulhento? Não? Estranho, o bicho me deu uma bronca aqui. Então, indo para o item 219 do Dr. João. Aí fica a seu critério, Dr. João, qual que você quer começar? Só um momento. Vamos começar com o 219, que é do ano de 2008. É a mesma coisa. Eu não sei se o voto vai ser o mesmo, que já tem tempo que eu fiz, mas é a mesma propriedade. Vamos ver. 219. TR 2008, imóvel de 1.536,1 hectares, revisão da DIAT, que modificou o VTN. Foi arbitrado com base no CIPT. Impugnado o lançamento, foi considerado improcedente a impugnação. No recurso voluntário, ele alegou nulidade do lançamento por cessamento do direito de defesa, em face da falta de publicidade das informações do CIPT. A decisão recorrida não analisou o laudo tempestivamente apresentado, alegou a jurisprudência do CARF deve ser parâmetro para análise da impugnação, que deve ser acatado o VTN informado no laudo anexo ao recurso, inclusive restituindo-se o tributo recolhido a maior em face dessa nova base de cálculo. Alternativamente, deve-se acatar o laudo de avaliação apresentado na impugnação, porquanto cumpriu os requisitos da NBR 14653. O recurso é tempestivo, mas eu não conheço, por força do... João, tem a sustentação oral. Desculpa. Tem razão, manda ver. Eu vou pedir para todo... Oi? Qual o número da pauta desse aí mesmo? 219. Vou pedir para todo mundo colocar o microfone no... Excelentíssimo senhor presidente da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, excelentíssimos senhores conselheiros, senhoras conselheiras, trata-se de recursos voluntários interpostos em face das decisões proferidas pela primeira turma de julgamento da Delegacia Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que por unanimidade de votos julgou improcedentes as impugnações, mantendo o crédito tributário referente ao ITR dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, pelos seguintes fundamentos. A aferição foi efetuada com base no CIPIT e reflete o valor médio de mercado da terra naquela região em 2008. O VTN considerou o valor de R$ 18.440 por hectare para a terra mecanizada e de R$ 7.903 para as áreas não mecanizadas. A diferença de valor demonstra que teria sido desrespeitado o critério da razoabilidade. Cabe ao contribuinte o ônus da prova que diferencia o seu imóvel dos demais na região. O laudo técnico apresentado não possui grau de fundamentação 2, o mínimo exigido pela BNT. Refere-se a outro período e não estaria acompanhado das provas amostrais utilizadas. Em razão das variações de mercado da terra, pode diminuir de valor, como ocorreu no ano de 2010, em relação ao de 2009, conforme tabela do CIPIT. E ainda, que não procede a alegação de não ser possível a elaboração de laudo com data retroativa, pois as informações comerciais estariam registradas nos respectivos cartórios imobiliários.
Apesar do laudo ser de outro período, o valor do VTN por hectare seria compatível com o CIPIT, conforme anexo 6. Foram essas as razões para o não acolhimento da impugnação da hora recorrente. Porém, com o devido respeito, o laudo de avaliação apresentado às folhas 168 a 234 e 258 a 326, e que já havia sido apresentado em atendimento ao termo de intimação fiscal que precedeu ao indevido lançamento, este cumpriu integralmente com todos os requisitos previstos na NBR 14653, dígito 3 da ABNT, quais sejam: apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados, no mínimo 5 dados de mercado efetivamente utilizados. O laudo apresentou 7 dados amostrais, conforme demonstram as folhas 195 a 201 do anexo 2. A apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis utilizados na modelagem, folhas 203. E que no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de ajuste para cada fator deveria ser para o conjunto de fatores compreendido entre 0,80 e 1,20, folhas 204, 205 e 206. O recorrente informou que o laudo havia sido elaborado em 2012 com base em informações de 2011, ou seja, posteriores ao ano de lançamento. E para que não houvesse qualquer prejuízo ao fisco, o recorrente utilizou em 2008 o valor da terra nua apurado naquele documento. Além disso, a NBR 146533 não exige que o laudo esteja acompanhado dos documentos que serviram de base à sua elaboração, mas sim que sejam apresentadas informações com relação aos dados amostrais utilizados. Ao invés de reproduzir a tabela objeto do anexo 6, a senhora relatora elaborou nova planilha, porém, extraiu dessas planilhas os dados do laudo de forma isolada, a fim de justificar o suposto valor de R$ 20.174.400 para a terra nua. Com efeito, a respectiva decisão limitou-se a extrair do laudo o valor comercial da área, acrescido do valor das benfeitorias assim entendidas, as edificações e instalações, para concluir ao final que esse valor comercial apontado no laudo seria o valor da terra nua, o que, data máxima vênia, é um erro. Ao contrário dos fundamentos da respeitável decisão, o laudo técnico apresentado pelo recorrente demonstrou, de forma clara e objetiva, o cálculo utilizado para a aferição do valor da terra nua, conforme item 863 do laudo, folhas 271. Abre aspas. Terra nua é a terra com suas acessões naturais, como florestas e matas nativas, ou seja, sem nenhuma benfeitoria advinda da intervenção do homem. Se adotada esta premissa, o valor da terra nua será de área total do imóvel avaliando 1.536.1609 acres, valor hectares, valor de classe R$ 8,5.259,44 por hectare, e assim o valor da terra nua seria ou é de R$ 8.079.346,08. Nesse aspecto, consoante a descrição de Cosma, classe 8 constitui, abre-se aspas, terras impróprias para cultura, pastagem ou reflorestamento, podendo servir apenas como abrigo da fauna silvestre, como ambiente para recreação ou para fins de armazenamento de água. Assim, conforme descritivo objeto do item 821 do laudo de avaliação, a ocupação atual das terras em hectares, conforme vistoria realizada no local pelo profissional habilitado, está assim distribuída. Lavoura, 334,0132 hectares. Pastagem, 772,8503 hectares. Reserva legal registrada, 299,5504 hectares. Excedente de vegetação, 14,4729 hectares. Área de preservação permanente, 73,0452 hectares. Excede outros 2,2289 hectares. Logo, a área de 387,8685 hectares, correspondentes à reserva legal excedente de vegetação e área de preservação permanente, se referem a áreas não mecanizadas, impróprias para o cultivo, pastagem e utilização. Dessa feita, de maneira fundamentada, mediante a utilização de critérios de amostragem,
foram apresentadas 7 amostras e do método COSMA, o engenheiro avaliador chegou ao valor do hectare correspondente às áreas mecanizadas, de pastagens e reservas, consoante se infere do quadro objeto do anexo 6, folhas 295. Da análise do quadro demonstrativo objeto do referido anexo 6, folhas 295, é possível aferir a utilização de forma que utilizada método fundamentado. Diga-se, fórmula que utilizada, método fundamentado, por meio do qual o avaliador chegou ao valor de R$ 5.259,44 do hectare da terra nua. Portanto, o laudo apresentado pela recorrente cumpre integralmente com o grau de fundamentação e precisão exigidos no item 9235 da NBR 46533 da ABNT. Com efeito, conforme se infere do anexo 7 do laudo, restaram cumpridos os requisitos necessários que atribuíram o grau de fundamentação 2 e precisão 3, conforme exigido pela legislação. Quanto ao argumento utilizado na decisão recorrida, de que não teriam sido anexados ao laudo os documentos que embasaram as análises das amostras, em complemento àquele e em contraposição ao fundamento lançado na respeitável decisão, quanto à possibilidade de acesso às transações comerciais pretéritas realizadas em determinado período, o recorrente apresentou, juntamente com o recurso voluntário, com fundamento no que dispõe a linha C do parágrafo 4 do artigo 16 do decreto número 70.235/72, laudo complementar, elaborado pelo mesmo engenheiro avaliador, que utiliza para aferir o valor de mercado das áreas da região e, consequentemente, como base para a apuração do valor da terra nua, as negociações realizadas nos anos de 2007, 2008 e 2009, data base para o ITR de 2008, ITR de 2009 e ITR de 2010, respectivamente, conforme as respectivas matrículas dos imóveis utilizados como amostras, o que está comprovado as folhas 394 a 554. Assim, quanto ao lançamento relativo ao ano de 2008, o senhor avaliador, mais uma vez, em cumprimento das normas previstas na NBR 14653, dígito 3 da ABNT, apresenta 5 elementos amostrais do ano de 2008, representados por negócios realizados, o mapa de localização dos elementos de pesquisa e avaliando, ano de 2008, o tratamento estatístico dos dados amostrais do ano de 2008, o saneamento dos dados amostrais do ano de 2008, a planilha de determinação do valor da terra do ano de 2008, o formulário que comprova os graus de fundamentação 2 e precisão 3 da avaliação do ano de 2008, planilha de determinação do valor das benfeitorias do ano de 2008 e as cópias das matrículas dos elementos de pesquisa. Conforme se infere do anexo 1.5 do laudo complementar, apresentado, folhas 418, o valor comercial médio do hectare na região em 2008 era de R$ 5.375,77, correspondente à área classificada como classe 1, isto é, área totalmente mecanizada. Logo, tomando-se por base a média de área mecanizada, tem-se que este é o valor comercial do hectare. Assim, considerando a área total de 1.536,1609 hectares, o valor comercial da área objeto da presente autuação era, em 2008, de R$ 3.711.700. Ora, conforme o valor das benfeitorias, anexo 1.7, folhas 421, apuradas em R$ 1.923.300, as quais foram objeto de competente avaliação em loco do avaliador signatário do laudo, verifica-se que o valor da terra nua era de R$ 1.780.400 para o ano de 2008. Importante destacar que o critério de cálculo utilizado pelo senhor avaliador nesse laudo de 2008 é aquele lançado pela turma julgadora, ou seja, o valor comercial da área subtraído o valor das benfeitorias. Com efeito, buscando os valores de mercado dos imóveis rurais, o valor da terra nua em 2008 era de R$ 1.788.400, folhas 418. Portanto, inadmissível a aplicação dos dados do CIPIT,
pois o valor de mercado do imóvel rural é exponencialmente inferior àquele considerado pelo fisco. Destaque, o entendimento jurisprudencial deste Conselho é no sentido de preservar a busca da verdade material e admitir a apresentação de provas documentais complementares, com o recurso voluntário, desde que relacionadas com o objeto litigioso e para contrapor fatos e fundamentos da decisão, conforme acórdão número 2202-006-070 da segunda Câmara da segunda turma ordinária, proferido no processo 13876.00009/2005, dígito 86, o qual, diga-se de passagem, trata de lançamento de ITR. As mesmas razões se aplicam aos processos administrativos do ano de 2009 e do ano de 2010, que também são objeto cujos lançamentos, aliás, também são objeto desta sustentação oral. Em relação ao processo relativo ao lançamento do ITR de 2009, em estrito cumprimento à NBR 1465-3, dígito 3, da ABNT, o senhor avaliador apresentou 5 elementos amostrais do ano de 2009, o mapa de localização dos elementos de pesquisa e avaliando do ano de 2009, o tratamento dos dados amostrais do ano de 2009, o saneamento dos dados amostrais do ano de 2009, a planilha de determinação do valor da terra do ano de 2009, o formulário que comprova os graus de fundamentação 2 e precisão 3 da avaliação do ano de 2009, planilha de determinação do valor das benfeitorias do ano de 2009 e as cópias das matrículas dos elementos de pesquisa. Assim, buscando os valores de mercado dos imóveis rurais, o valor da terra nua em 2009 era de R$ 1.868.700. Portanto, inadmissível a aplicação dos dados do CIPIT, pois o valor de mercado do imóvel rural é, como o relativo ao ano de 2008, exponencialmente inferior àquele considerado pelo fisco. Quanto ao processo do ano de 2010, em cumprimento das normas previstas na NBR 146533, também foram juntados exatamente os mesmos elementos, os 5 elementos amostrais e todas as outras documentações referentes e já referidas em relação ao lançamento do ITR do ano de 2008 e do ITR do ano de 2009. Dessa feita, em relação ao ano de 2010, o valor da terra nua era de R$ 4.813.200, conforme faz prova o laudo pericial, mais precisamente as folhas 488 desde o presente processo administrativo. Dessa feita, buscando os valores de mercado dos imóveis rurais, o valor da terra nua em 2010 era de R$ 4.813.200. Portanto, igualmente devido à aplicação dos dados do CIPIT, pois comprovado que o valor de mercado do imóvel rural é exponencialmente inferior àquele considerado pelo fisco. Por essas razões, e considerando que os valores corretos da terra nua em 2008, 2009 e 2010, devidamente apurados por profissional habilitado e com observância da legislação, eram, respectivamente, de R$ 1.788.400, R$ 1.868.700 e R$ 4.813.200, ou seja, muito inferiores até mesmo ao valor informado no primeiro laudo de avaliação, que era de R$ 8.079.346,08, o que resultou em um recolhimento, inclusive, superior ao devido a título de ITR. Impõe-se, assim, como verdadeiro instrumento de justiça, o cancelamento dos lançamentos efetuados. À vista do exposto, é a presente sustentação para requerer, dignem-se vossas senhorias, dar provimento aos recursos voluntários. É o que se requer. Obrigado. A palavra do Dr. João. Muito bem. Antes de iniciar o voto, como bem colocado pelo patrono, de fato, os fatos e as provas são iguais nos 3 processos. Assim, a questão que a gente vai discutir neste processo aqui é a mesma dos 3 processos, mas mudam os valores, porque o CIPT muda,
como mudou o ano, vai mudar o CIPT, mas o critério que se discutirá é o mesmo, se aceita, se não aceita o laudo, as eventuais divergências e obscuridades do laudo, isso se aplica aos 3 exercícios. Pois bem, quanto ao conhecimento, recurso é tempestivo, mas eu não conheço, por força do parágrafo 4º do artigo 16 do Decreto 70.235, da alegação relativa ao laudo técnico apresentado juntamente com o recurso voluntário, que diverge substancialmente daquele juntado à impugnação, sobretudo porque o recorrente não comprovou situar-se em qualquer das exceções previstas nas alíneas do citado dispositivo. Cabe ao recorrente comprovar as circunstâncias que o impediram de apresentar a prova documental tempestivamente. Por decorrência, também não conheço do pedido de restituição que sequer poderia ser tratado nestes autos. Conheço do restante. Quanto às preliminares, as nulidades são aquelas previstas no artigo 59 do Decreto 70.235, que todos já conhecem, se resumem a termos lavrados por autoridade incompetente ou despacho de decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. O recorrente não demonstrou a existência de qualquer ato lavado por pessoa incompetente ou despacho de decisões proferidas por autoridade incompetente. O recorrente alegou nulidade pela falta de publicidade dos dados do CIPT. Ora, o ITR é um tributo lançado por homologação e, como tal, cabe ao contribuinte apresentar ao fisco, mediante obrigação acessória, as informações que utilizou para o cálculo do tributo, cabendo ao Estado revisar a apuração efetuada pelo sujeito passivo. No caso do ITR, o contribuinte deve informar na DIAT o VTN, que é a base de cálculo do tributo. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 9393, esse valor deve corresponder ao preço de mercado da terra no primeiro dia do ano a que se referir o tributo. Portanto, o valor a ser informado não é o valor do CIPT, que é apenas uma referência fiscal para efeito de verificação da exatidão das informações prestadas pelo declarante. Em outras palavras, o CIPT é um critério útil que a administração tributária, para que a administração tributária constate se os valores calculados pelo contribuinte são razoáveis. Serve ainda, em muitos casos, de critério válido para arbitramento do tributo, na hipótese de subavaliação da terra pelo sujeito passivo. Portanto, não vejo como a falta de publicidade dos valores do CIPT possa prejudicar a defesa do recorrente, uma vez que seu dever consistia em fornecer o VTN calculado com base no preço de mercado da terra e não com base no CIPT. O recorrente também alegou nulidade da decisão porque o colegiado antecedente não teria analisado o laudo apresentado na impugnação. Constato de modo diverso. A decisão recorrida analisou e até citou trechos e valores constantes do laudo. Análise essa que o recorrente contestou no recurso voluntário, o que demonstra que sua defesa não foi prejudicada. Portanto, não vejo razão para anular aquela decisão em face desse argumento. Quanto à vinculação das delegacias de julgamento da Receita Federal às decisões do CARF, andou bem a decisão recorrida. As instâncias administrativas são autônomas e, portanto, as decisões do CARF, em regra, não vinculam o julgador de primeira instância. Digo em regra, há sempre a hipótese de uma súmula ser aprovada pelo ministro da Fazenda e ter efeito vinculante. Rejeito, então, todas as preliminares. Quanto ao mérito, eu vou pedir aos colegas, se for possível, que abram o processo. É o processo, acho que é 219, que é o do exercício 2008, porque a gente vai falar de partes do processo. Eu estou citando todas as folhas aqui, e é bom que se acompanhe ali, porque a questão aqui é bem típica sobre os efeitos dos documentos apresentados. Vamos lá. A matéria de mérito cinge-se ao VTN. O fisco utilizou como critério de arbitramento o valor constante do CIPT, que neste caso, ao contrário do que foi dito na sustentação oral, foi informado com aptidão agrícola. Isso está na folha 237. O VTN apurado, conforme o CIPT, foi de 17 milhões e tanto.
O recorrente alegou na impugnação que o VTN a ser considerado seria o que consta do laudo técnico que juntou nas folhas tais, que seria, portanto, de 8 milhões e tanto. Alegou também que o documento atenderia os requisitos legais, inclusive quanto ao grau de fundamentação. A instância qual manteve a base de cálculo do lançamento e afastou o laudo técnico sob a alegação de que não atendeu o disposto na NBR 14653. Eu vou citar os trechos que ela fundamenta essa decisão. Aspas. A eficácia do laudo técnico de avaliação depende da demonstração de que atingiu o grau de fundamentação 2, seguindo a metodologia prevista pela BNT, posto que visa contrapor-se a um levantamento previamente efetuado de forma idônea. Adquire relevância também o grau de precisão atingido pela avaliação, pois tal grau mede a probabilidade da avaliação efetuada não se afastar significativamente do real valor perseguido, de onde se conclui que o laudo com menor grau de precisão terá também menor força probatória. O laudo técnico de avaliação apresentado pelo impugnante, folhas tais, está em desacordo com a norma referida. A avaliação não se refere ao período de lançamento e os elementos amostrais refletem transações comerciais ocorridas no período de novembro de 2010 e dezembro de 2011. A gente está falando de 2008. Além disso, o laudo técnico de avaliação não está acompanhado dos documentos comprobatórios das eventuais transações comerciais que serviriam de amostra, discriminados no anexo 2 elementos amostrais. Nem é possível saber se as amostras se referem a transações comerciais ou se tratam de simples ofertas. Fecha aspas. Digo eu. A decisão recorrida não merece reparos e está correta quanto à ineficácia probante do laudo. Para determinar o VTN, o laudo apresentado não se baseou em informações relativas a 2008, o ano que se refere ao lançamento, e nem contém documentos sólidos que pudessem fundamentar as transações comerciais nele referidas. Isto já seria suficiente para desconsiderar o documento. Mas tem mais. Além da questão de não se referir ao período de apuração, percebo outro ponto que, a meu ver, retira totalmente o peso da prova apresentada pelo recorrente quando da impugnação. Eu sempre destaco que é o laudo da impugnação, porque tem um segundo laudo do recurso que eu já afastei, por preclusão. Li e reli o laudo e seus anexos, com bastante atenção, mas não consegui, com os elementos ali dispostos, eu gostaria que todos, se pudessem, olhassem esse laudo, com os elementos ali dispostos, chegar ao valor da terra nua informado nos itens 8.5 e 8.6, que estão nessas folhas citadas. O valor da terra que o laudo aponta foi baseado nos elementos amostrais, que estão nas folhas tais, já excluídas as benfeitorias, e somou 20 milhões e tanto. Valor esse totalmente compatível com o CIPT. Mas não há nada no laudo a evidenciar ou ao menos descrever como é que uma terra de 20 milhões e tanto passou a valer 8 milhões e tanto para efeito de TR. A NBR 14653 estabelece que o laudo aponte as fórmulas e parâmetros utilizados para que lhe seja atribuído o grau de fundamentação 2, que é o grau mínimo exigido para contrapor o critério de arbitramento utilizado. Veja bem, os elementos amostrais que fundamentaram o laudo informam valores médios de hectare, já excluídas as benfeitorias, de R$ 18 mil a R$ 26 mil. O valor médio utilizado no lançamento, baseado no CIPT, foi de R$ 11 mil. Muito menor do que o laudo apontou. Diante dessas informações, concluo que o critério de arbitramento utilizado pela autoridade lançadora, que foi o valor da terra constante do CIPT, estava absolutamente razoável e adequado. E voto por rejeitar, aqui tem que colocar o conhecimento, voto por conhecer em parte o recurso, não conhecendo das alegações preclusas relativas ao laudo apresentado junto ao recurso voluntário, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. É como voto, doutora. Alguém tem algum questionamento?
Dr. Wesley? O processo é muitos detalhes, né? Cumprimento o voto do relator, porque essa avaliação de várias provas e laudos. Eu estou com uma questão de dúvida. Esse laudo técnico que eu estou analisando aqui, o segundo laudo, na verdade ele fala laudos técnicos aqui na hora de juntar, mas é só um laudo, né? Aqui São dois. Ele apresenta um laudo na impugnação e apresenta um outro laudo no recurso. O do recurso eu não estou conhecendo. Por quê? Eu não estou conhecendo porque ele não fez prova de que não podia ter apresentado esse laudo, esses elementos de prova dele, quando da impugnação. Então, eu não posso conhecer desse documento. E eu não conheço porque ele diverge muito do primeiro laudo apresentado, em termos de valores. Não só por isso, porque está precluso, mas também ele é uma prova totalmente nova, tinha que ter sido apresentada quando instaurou o litígio, porque essa prova não chegou a ser apreciada. Salvo engano, esse segundo laudo também me parece que esse segundo laudo não está nas normas da BNT, isso? Ou está? Ele diz que está. Eu não avaliei isso, doutor Wesley, porque eu não conheci. Eu não avaliei. É que nas condições especiais, ele cita as normas da BNT. Eu só vou verificar uma questão no primeiro laudo, porque se for o caso, presidente, eu talvez, como eu tenho muitas informações e são dois laudos, talvez eu peça a vista dele, viu? O primeiro laudo, ele está lá na... Qual é a página que está mesmo? Que eu agora perdi aqui. Tem um junto com a impugnação. Tá junto no PDF da impugnação. Só um segundo, que eu só vou estar abrindo aqui o primeiro laudo e eu só queria verificar a questão da discrepância mesmo. E às vezes ele vai rápido, às vezes vai devagar. Me parece que os dois laudos estariam dentro da norma da BNT. Estão registrados. Eu digo no voto que não está, porque faltou uma coisa essencial, que seria o avaliador comprovar no laudo como é que a terra de 20 milhões, que ele atesta e comprova como é que ele chegou nos 20 milhões, como é que a terra de 20 milhões passou a valer 8 para efeito de TR. Se o senhor der uma olhada no item, esse é o ponto que... Não, são três elementos que faltaram no laudo. Um deles, eu nem abordei aqui no meu voto, eu só citei a DRJ, que é a ausência dos comprovantes das operações comerciais que fundamentaram a amostra. Isso não é obrigatório ter mesmo, isso não macularia o laudo, isso isoladamente. Mas embora eu cito aqui, quando eu cito a decisão da DRJ. Os dois pontos são, primeiro, o fato de não se referir ao ano 2008. Já seria suficiente. E segundo, ainda que superasse isso, tem uma questão importante. Ele calcula, com base em valores da amostra, excluídas as benfeitorias, já excluídas, ele calcula, o avaliador calcula que a terra vale 20 milhões.
já excluídas as benfeitorias. Se olhar na amostra, está dizendo lá que é fora as benfeitorias. Aí, no item 5.3, eu acho, 5.2, 5.3 do lado, ele pega esses 20 milhões e diz, olha, para efeito de TR, o valor da terra nua é, portanto, 8 milhões. Tá, mas como é que ele... Essa diferença é o quê? Essa diferença, ele diz que são as intervenções humanas em cima da terra, mas isso não está comprovado. Ele não mostra quanto dessa diferença, matematicamente, seria, sei lá, de uma lavoura, de uma cerca, de qualquer tipo de intervenção humana em cima da terra. Isso não está demonstrado. Ele demonstra como ele chegou aos 20 milhões. Daí, para chegar nos 8 milhões, ele não está descrito no laudo. Então, não tem como eu aceitar um laudo que não demonstra o valor. Por isso, não atendeu a norma da BNT, que exige que seja comprovado, que seja demonstrados os cálculos de avaliação. Tá. Em relação aos outros processos, muda o VTN, porque muda o CIPT muda, né, de um exercício para o outro, mas o laudo Almeida, tudo é igual, o raciocínio é todo igual, só que os valores vão mudar um pouquinho, porque como cada ano é um CIPT diferente, né? Sim, eu vou... Não queria fazer isso, mas eu vou pegar a vista do processo para avaliar com mais calma como é que ele chegou nesses valores, inclusive. Ok, doutor Wesley. Diferença. Então, eu vou pedir vista do processo. Tranquilo. Dos 3, então, né? Como registra isso? Peraí, mas os 3 são o mesmo caso, João? Então. Sim. Desculpa, eu não levantei a mão, desculpa. Pode falar, Fernanda. Não, eu ia questionar eu ia que o caso, se não poderia pedir vista de mesa para a gente analisar um pouco, para dar andamento aos demais processos. Não sei se vocês concordam ou não. Eu acho que é muita coisa para a mesa, né? Acho que é melhor pedir vista mesmo, Wesley. Se ele tem dúvida... Uma coisa não impede a outra. Pode pedir vista de mesa e até o fim do dia, doutor Wesley pode pedir vista. Isso se a Fernanda entender que é possível, e o Wesley também entender que é possível analisar daqui analisar, Eu acho difícil, a gente vai fazer outras coisas aqui, mas... É a questão que hoje é o último dia, né? Pois é. Doutor Wesley, respondendo a sua pergunta. Sim, o laudo é igual, mas a única coisa que muda de um exercício para o outro é que no ano de 2010, aquele argumento de que não se refere ao ano não se aplica integralmente, porque o laudo que ele apresentou na impugnação tem na amostra, tem valores de 2010, valores comerciais lá da terra de 2010 e 2011. Portanto, em princípio, poderia aplicar ao exercício de 2010. Então, esse aí muda, e muda o valor do VTN, porque o valor do VTN de o município de Cascavel, se não me engano, no Paraná, cada ano é um valor de CIPT diferente. Então, o valor total do imóvel vai dar diferente ali. Mas o laudo é o mesmo. O valor total vai mudando conforme a variação de mercado de cada ano, é isso, né? Isso, conforme o CIPT de cada ano. Vai mudando. Mas o laudo em si é idêntico para os 3 processos. Diz que o VTN a considerar deveria ser 8 milhões. É o que ele disse isso no laudo da impugnação, porque no laudo do recurso são 3 laudos diferentes. Um fala que é 1 milhão e pouco o VTN, o outro fala que é 1 milhão e 700, e o outro fala que é 4 milhões. O do recurso, mas isso eu não estou conhecendo. O da impugnação é o mesmo laudo, para os 3 processos. Tá, e a autuação aqui, ela está abaixo de 1 milhão, né, pelo que eu estou entendendo. Sim, a autuação está abaixo de 1 milhão. Sempre abaixo de 1 milhão, né? Senão não estaria pautado. Não, às vezes acontece. Às vezes vai por erro, né?
Não é abaixo de 1 milhão. Tá. Vou até tirar essa dúvida aqui, doutor Rez. Estou com autoinfração na frente. Cálculo do imposto. Sim, sim, bem Doutor abaixo. Paulo quer falar. Doutor Paulo. É que os valores eu vi bem altos, assim. Enfim. Tá, eu vou. Tá. Eu só queria ponderar. Só queria ponderar que eu tendo a acolher esse segundo laudo em homenagem ao princípio da verdade material, porque é o que eu poderia até pedir em diligência, entendeu? Para complementar a informação de uma prova que já foi produzida e visa confrontar a decisão da DRJ. Se eu entender assim, eu não seria tão rigoroso ao ponto de dizer que esse laudo não tem validade alguma se ele já produziu um laudo a priori, entendeu? E ele só está trazendo algo para aperfeiçoar aquilo que não foi aceito. Porque isso vai se aplicar em outros processos, entendeu? Em que eu, eventualmente, vou aceitar uma prova que veio em complementação, sendo que uma prova que eu poderia até, pela condição da faculdade da diligência, eu mesmo pedir a juntada, entendeu? Baixar em diligência para que fosse juntado para esclarecer. Então, só queria ponderar isso, entendeu? Porque isso provavelmente vai se repetir em outros julgamentos que tenham outras questões aí. Doutor Não João. nessa sessão. Doutor Paulo, eu entendo, e eu tendo a concordar contigo, mas o caso aqui é um pouquinho diferente. Se ele tivesse apresentado o laudo da impugnação, e esse laudo faltou um elemento, e ele vem e apresenta esse elemento, ou seja, ele está corroborando aquela prova que já estava apresentada nos autos. Por exemplo, o laudo apresentado na impugnação não demonstrou como é que chegou dos 20 milhões aos 8. E ele vem demonstrar isso no recurso, eu não vejo problema nenhum de admitir. Aqui o caso é um pouco diferente. Ele está apresentando nova prova, que está provando outros fatos. Não é nem os 8 milhões que ele disse na impugnação, ele está dizendo que é 1 milhão a terra dele, com outros critérios. Ele buscou outras amostras, quer dizer, a prova é absolutamente nova. Não é ele trazer agora uma prova do fato que já foi alegado, ele está alegando outra coisa, está alegando agora que a terra vale 1 milhão ao invés de 8, que é o que ele havia alegado. Isso realmente é bem... É muito distinto. Não daria para aceitar, mesmo porque os 8 eu entendo que já está confessado desde aquela época. Então, doutor Wesley, o senhor vai pedir vista? O doutor Paulo entendeu que poderia se utilizar o segundo laudo para confrontar com o primeiro, é isso? Mas não chegou a falar do mérito, né? Eu só fiz uma ponderação, considerando que a possibilidade de aceitar um complemento de prova, mas não, nesse caso específico, eu não estou antecipando o meu voto, porque eu vou aceitar esse laudo, não, entendeu? Eu teria que analisar com mais profundidade também. Tá, então eu vou buscar dar uma analisada aí para... Doutor Wes, só respondendo a sua pergunta, o valor do lançamento do imposto é de R$34 mil. Com multa e juros deu 70 e poucos mil reais. Obrigado, viu, doutor João? Bom, então eu vou pegar então o vista para analisar, confrontar esses dados e essas dúvidas. Ok. Então, como registra isso que eu nunca registrei? O relator votou por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, rejeitar as preliminares e negar provimento. Iniciada a votação, não é isso? Só muda meu voto aí. Só muda meu voto. O relator votou por conhecer em parte do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e do pedido de restituição. Isso, e do pedido de restituição. Rejeitar as preliminares. Rejeitar as preliminares e negar provimento. E negar provimento ao recurso. Esse foi o meu voto. Iniciada a votação. De vista, conselheiro Wesley Rocha. Aí tem que registrar a sustentação oral, né? Fez sustentação oral? Sim, tem que registrar a sustentação oral. Ok. É isso. Os 3 processos, doutor Wesley? Tem sentido, né? Tem sentido. Eu vou analisar de tabela, vou já verificando os dois, né? 3.
Ok. Agora a gente vai ter a sustentação oral. Alguém precisa ir de algum intervalo ou a gente pode seguir? 5 minutos? Então, doutora... Beleza? A gente vai interromper para um intervalo.